O título da lição, irmãos, é o propósito dos dons espirituais. O texto áureo se encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12, que diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Aqui nós estamos vendo o propósito dos dons, que é a edificação do corpo de Cristo. A verdade prática diz: os dons são recurso concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. A nossa lição, ela tem um padrão didático e ela está dividida em 3 pontos, em 3 partes, e tem subdivisões também. Cada parte de nossa lição, cada ponto tem 3 subtemas que nós iremos abordar aqui com os irmãos. Então, acho que dá para ver daí, não dá? Irmãos, quem tiver pergunta em relação à lição, né, vamos ver se deixa pelo menos uns 5 minutos aí, vocês ficam à vontade no final, tá certo? Eu vou tentar aqui ser o mais breve possível para nós otimizarmos o tempo, tá certo? Então, o objetivo geral da lição de hoje é mostrar que os dons não são para elitizar o crente, mas para edificá-lo. Então, esse já está bastante bem objetivo e bem específico em relação justamente também à verdade prática, que é tirado também do texto áureo. Então, os dons, os propósitos dos dons espirituais não é para deixar o crente numa elite espiritual ou uma elite eclesiástica no ministério, na igreja local, seja lá onde for, mas é para edificar justamente a igreja do Senhor. O primeiro ponto da lição trata sobre os dons, e é justamente com esse início da finalidade que o objetivo geral traz. Diz: os dons não são para elitizar o crente. O primeiro ponto vai trazer um resumo da igreja de Corinto. Era uma igreja da antiga Grécia, que fazia parte de um conjunto de cidades gregas, que era uma cidade portuária, uma cidade economicamente ativa, e alguns historiadores também pontuam que ela seria uma das cidades mais prósperas da Grécia na época do Novo Testamento, especificamente no século I. Era uma cidade rica, e Paulo esteve ali naquela cidade com uma comitiva, pregando a palavra de Deus, em Atos capítulo 18. O texto é bastante longo, nós não vamos ler, mas nos diz que ele encontrou naquela cidade 2 pessoas que foram muito importantes no seu ministério, Priscila e Áquila, capítulo 19 e capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos. E é lá na cidade de Éfeso, onde ele passa cerca de 3 anos, que ele escreve a primeira carta aos Coríntios. Por saber, através de uma comitiva que foi enviada àquela cidade de Éfeso para trazer um relatório do que estava acontecendo naquela jovem igreja. Algumas dissensões haviam e grupos tinham dividido a igreja e estavam conflitando o recebimento dos dons e confundindo as coisas. Se você abrir a sua Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7, olhe na sua Bíblia, diz Paulo àquela igreja: nenhum dom vos falta. Além dos dons espirituais, naquela igreja, Deus manifestava também dons ministeriais. E Paulo foi bem claro que naquela igreja não lhe faltava nenhum dom, mas tinha algumas coisas que precisavam ser corrigidas. A partir do verso 11, nós vemos aqui que Paulo, ele trata do relatório que foi levado para ele na cidade de Éfeso, através de uma comitiva da família de Cloé. Cloé era um crente da igreja de Corinto e levou algumas informações para Paulo daquela igreja e do que estavam acontecendo lá. E Paulo, ele tanto ouviu falar
as coisas que estava havendo em Corinto, as divisões lá, como também ele recebeu alguma coisa escrita. Se você abrir na carta, no capítulo 7, você vai ver que quanto às coisas que me escreveste, então ele estava recebendo algo escrito naquela igreja. No capítulo 5, no verso 1, Paulo, ele diz assim, geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Então ele estava ouvindo também um relato oral. Então aqueles que foram levar a Paulo um relatório da igreja, eles tanto falaram oralmente como levaram alguma coisa escrita para aquela igreja. E foi necessário Paulo instruir a igreja acerca do uso dos dons. Bendito seja o nome do Senhor. Então, aquela cidade de Corinto era além de uma cidade rica, mas ela vivia na idolatria. O costume pagão que prevalecia naquela cidade, e os cristãos, quando aceitavam Jesus, levavam certos costumes para dentro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E houve divisões naquela igreja. Paulo, no capítulo 1, ele vai dizer, olha, eu não batizei a nenhum de vós, mas cada um diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Aqui nós vemos 4 divisões que havia naquela igreja. E o pior grupo deles era justamente aqueles que diziam que não tinha liderança. Eram os sem pastor, aqueles que eram os de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. E ali a primeira confusão que houve foi justamente acerca do batismo, da evangelização e do batismo. E Paulo disse, olha, porque Cristo enviou-me não para batizar, capítulo 1, versículo 17. Não é sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aí ele pergunta, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Em outras palavras, irmãos, ele estava confrontando a sabedoria grega que os crentes tinham ali como algo extraordinário com a mensagem da cruz a quem Paulo pregou. Bendito seja o nome do Senhor. Para os gregos isso era loucura, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas ele diz para aquela igreja, nós que somos salvos é o poder de Deus. Eu lembro de um texto na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16. Ele disse algo semelhante para aquela igreja lá em Roma. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aquela igreja tinha esta confusão. Mas Paulo foi corrigindo aquela igreja. A igreja era abundante em dons, mas não estava sabendo usar os dons para a edificação do corpo de Cristo. Segundo ponto, era uma igreja que tinha muitos dons, mas Paulo chama ela de carnal. Capítulo 3 da mesma carta, ele vai enfatizar isso. Ele disse, porque eu não pude vos chamar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Ora, irmãos, pode uma pessoa receber dons, ser abundante em dons, e ser chamada de uma pessoa carnal, não espiritual? Pode. E Paulo diz aqui. Aí ele explica o porquê. Ele diz, versículo 2, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco agora podeis. Quer dizer, Paulo ele ensinou o básico, a instrução bíblica, para eles crescerem no conhecimento de Cristo, mas ainda não estava, aquela igreja não estava preparada para receber algo mais profundo da palavra de Deus. Tinha que receber algo superficial. É como se a pessoa aceita Cristo na atualidade, você tem que ensinar o básico para ela. Tem que ensinar aos poucos. Se você dá uma comida espiritual muito profunda, a pessoa pode até morrer. Mas Paulo ele diz, eu ainda não estou conseguindo dar para vocês algo mais profundo espiritualmente. Fique com o que eu ensinei, na superficialidade, mas já é o suficiente, porque vocês ainda são carnais. E ele explica o porquê da carnalidade. Louvado seja o nome do Senhor. Havia algumas coisas naquela igreja que precisavam ser corrigidas, como divisões, invejas, imoralidade sexual. Observe a mesma carta, capítulo 3, versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas,
dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Irmãos, nós devemos, como igreja do Senhor, andar segundo Cristo, e não segundo os homens da terra. A nossa vida aqui é passageira e nós não temos que pensar nessa vida aqui, porque o nosso lar celeste nos aguarda. Temos que andar segundo Cristo em nossa vida. Eu quero fazer uma primeira aplicação aqui. Como você está sendo visto na sociedade? Será que você está sendo visto? Eu também, isso aplica-se a mim também. Será que nós estamos sendo vistos como pessoas espirituais, representantes de Cristo? Ou como pessoas humanas, carnais? Simplesmente porque somos homens e estamos sujeitos às paixões, estamos caindo nelas. O negócio era tão sério em Corinto, irmãos, no capítulo 5 ele vai dizer que tipo de imoralidade sexual. Ele diz, geralmente ouve-se que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é de haver quem abuse da mulher de seu pai. Olha que tipo, irmão. Eu não vou ler o restante do conceito, do que Paulo vai tratar a respeito desse caso, mas já dá para você entender que não dá para andarmos segundo o curso desse mundo. Nós fomos chamados por Cristo para viver segundo os propósitos de Deus. E o nosso semblante tem que transparecer para a sociedade que somos verdadeiramente cristãos, representantes de Cristo aqui na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Pedro escreve a primeira carta no capítulo 2, versículo 9, e ele justifica isso. Ele diz, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não era povo de Deus, mas agora sois povo de Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Enquanto nós estávamos no mundo, não fazíamos parte da família de Deus, andávamos segundo o curso do mundo, mas agora não. E Paulo ele vai tratar disso mais na frente. Ele diz, olha, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, fazia as coisas como menino. E aqui ele está falando menino na fé. Mas, quando cheguei a ser adulto, deixei as coisas de menino. E ele fala tanto na vida biológica, como na fé. O crescimento da gente, irmãos, na vida espiritual, também depende de um amadurecimento. Bendito seja o nome do Senhor. E Paulo, ele trata disso aqui, olha, ele não usava os dons corretamente, porque havia algumas coisas na igreja que precisavam ser corrigidas. E eu lhe pergunto, será que na atualidade não existe? Será que nós, crentes pentecostais, assembleianos, será que estamos supervalorizando os dons e esquecendo de nossa espiritualidade? Será que estamos praticando as coisas do mundo e esquecendo as coisas divinas? Estamos usando os dons adequadamente? Eu tenho saudade daquele tempo, irmãos, quando eu aceitei Jesus, há um pouco mais de 20 anos atrás, que a gente via, eu vi nessa igreja aqui, antes de ser cristão, a igrejinha velha. Eu vi Deus levantar em línguas estranhas alguém e outro interpretar. Eu já tive o privilégio, 2 vezes, não de interpretar, de falar em língua estranha e outro vir interpretar. Uma vez eu estive pregando em uma cidade no Ceará, onde Deus, ele, pela sua misericórdia, me usou naquela mensagem. E eu falava em língua estranha e o pastor interpretava. Glória a Deus. Edificação da igreja. Glória a Deus. Edificação da igreja. Nós temos que olhar para o alto. Deus, ele concedeu dons para a sua igreja. Glória a Deus. Ele usa quem quer, irmão. Usa quem quer. Mas não é para você se exaltar. Aquele que se exalta será abatido. Ou quem se exalta será humilhado.
Mas eu tenho certeza que humilde, Deus exalta, Deus exalta. Glória a Deus, é verdade, Jesus. Segundo ponto, para nós ganharmos tempo, irmãos, Glória a Deus. que eu quero deter um pouco no terceiro. Olha só, edificando a si mesmo e aos outros. Adiantei um pouco no primeiro ponto, sobre a edificação individual, mas nesse segundo ponto vai tratar justamente disso. A individualidade e a unidade da igreja. Não vou dizer outra palavra aqui para não confundir com as linguagens humanas aqui na atualidade. Então, Paulo ele faz um confronto da individualidade do crente e com a unidade da igreja de todos os crentes. Lá no Salmo 133, bem conhecido da igreja, o salmista ele faz a comparação da união com duas coisas. Ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Primeira coisa que ele compara, a comparação, é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla de suas vestes. Segunda comparação, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. As duas coisas comparadas nesse salmo, nós podemos aplicar à vida espiritual da igreja nos dias da atualidade. A primeira coisa que o salmista compara, a união, quando há unidade, união na igreja, a primeira coisa é a bênção espiritual na vida dela. É simbolicamente ali mostrado no Salmo pelo óleo, o óleo da santa unção derramado na cabeça do sumo sacerdote na hora da unção. E nós sabemos biblicamente que o óleo é símbolo da presença do Espírito Santo na vida da igreja. E onde há o Espírito Santo, aí há liberdade, aí há alegria, há dons espirituais a serem derramados na vida do seu povo. Segunda comparação, que onde há unidade na igreja, simbolicamente a união neste salmo é como o orvalho do Hermon. O Hermon é um monte que fica entre a fronteira da Síria com o Líbano, cerca de 800 metros de altura em relação a Israel, que deságua ali onde nasce o Rio Jordão e deságua lá no Mar Morto. Lá na nascente desse monte, nascente do Jordão nesse monte, as gotículas de água, elas se condensam em nuvens, e essa nuvem se é transportada para a terra da Palestina, e na madrugada, durante a madrugada, desce esse orvalho em forma de garoa, e rega a terra de Israel. Ali nasce rama, relva, irmãos, que alimentam os animais, alimentam ali as plantas, e há uma abundância, uma fartura naquela terra. É por isso que a terra de Israel é uma terra conhecida biblicamente como a terra que emana leite e mel. Leite vem dos animais, mel também, porque são duas iguarias preciosíssimas na Bíblia, segundo o Antigo Testamento. O que isso significa? Prosperidade material, crente, prosperidade humana, bênção de Deus na vida do seu povo. Glória a Deus, aleluia. Onde há unidade, há bênção espiritual, representada pela presença do Espírito Santo, mas há prosperidade material também. Você acredita nisso? Levanta uma de suas mãos e dê um brado de glória, porque Ele é o abençoador. Paulo ele vai dizer, se você ora em línguas estranhas ou fala em línguas estranhas, você está edificando a si próprio, a individualidade. Está errado em fazer isso? Está não. É uma devoção particular. Você está se comunicando com Deus. Aleluia. E em mistérios. Talvez você nem entenda. Se você não tiver o dom de interpretação, você não vai entender. Com certeza. Mas o seu espírito, Paulo diz, ora bem. Mas quem fala em profecia, ele diz, olha, edifica a igreja. Há uma unidade, há uma edificação coletiva. Aleluia. A igreja do Senhor é edificada. E Paulo ele faz justamente esse confronto, porque eram os dois dons que mais causavam problema e divisão na igreja. Tinha uma razão para isso. Corinto é uma cidade grega. A igreja de Corinto, fundamentalmente, era uma cidade na cultura grega. E a cultura grega valorizava a eloquência, o falar. E Paulo está falando justamente dos dois dons que
edifica, se o homem não tomar cuidado, ele vai se exaltar. Porque a eloquência dele, línguas estranhas, é eloquência. Profecia também. E se ele não tomar cuidado, ele se exalta. E ele está instruindo justamente isso. E ele vai dizer, quem ora em língua estranha, está edificando a si próprio. E ora bem. Mas quem profetiza, edifica-se a igreja por completo, porque todo mundo vai entender. E há uma edificação coletiva. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo ponto, edificando os outros. A preocupação maior deve ser, irmãos, em edificar o corpo de Cristo. Ah, eu falei em língua estranha. Tem interpretação? Tem alguém que interprete? Não. Então ore consigo mesmo e com Deus. É a instrução de Paulo. É a instrução da palavra de Deus. Não há interpretação? Então fique consigo mesmo e com Deus. Tem pessoas no meio pentecostal que já gostam, né, de aumentar o tom. Aí já confunde com a carta lá no capítulo 14, vai dizer que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, e ele está pensando que o Espírito Santo é sujeito a ele. É pelo contrário, o Espírito Santo tem que se sujeitar ao indivíduo. Não. O Espírito Santo, ele é Deus, ele é soberano. E ele não deve satisfação, nem se submete a ser humano nenhum. O espírito ali que é sujeito ao profeta é espírito com E minúsculo, está dizendo seu ânimo, seu espírito, você pode controlar ele. Quando você está orando em línguas estranhas, você pode, não tendo intérprete, você pode orar consigo mesmo, você tem controle, seu autocontrole espiritual. Fique consigo mesmo. Mas a profecia não. A profecia para a igreja, ela traz edificação, porque traz compreensão na nossa mente. E Paulo, ele vai trazer essa explicação dizendo da seguinte forma: eu prefiro falar poucas palavras em meu próprio idioma do que eu falar 1000 palavras em línguas estranhas. Ninguém vai entender. Aí ele disse, eu falo mais língua estranha que todo vós. Mas que fruto eu vou trazer? Na sua compreensão. E é isso que ele está instruindo. Então, edificar os outros, edificar a igreja. 1 Coríntios 14, 12, ele vai afirmar isso. Diz o texto sagrado: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar nele para quê? A finalidade? A edificação da igreja. Terceiro ponto, está edificando também o não crente, irmão. Então aqui, Paulo, ele dá uma instrução, por exemplo, se chegar um não crente e escutar línguas estranhas na igreja, vai ser um sinal para ele, mas ele não vai entender nada. Mas a profecia não. Além de edificar a igreja, vai trazer instrução para ele também. E ele vai relatar essa forma como as pessoas vão entender a mensagem e vão dar glória a Deus. 1 Coríntios 14, 26, 22 ao 26. Abra aí sua Bíblia, ele vai dizer, olha, de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis, o não crente. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis, os crentes. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão, porventura, que estáis loucos? Mas, se todos profetizarem, e alguém indouto ou infiel entrar, de todo é convencido e de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus publicamente, que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fareis, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Aleluia. Se você ainda não viu um modelo de liturgia do Novo Testamento, está aqui um, que Paulo fala. Quando vocês se reunirem, você diz, olha, cada um de vós tem salmo, os louvores. E aqui Paulo está falando salmo, literalmente os louvores de Israel, que ainda era usado o salmo como louvor da igreja. Depois tinham os cânticos dos cristãos. Salmo, tem doutrina, ou seja, a instrução da palavra, tem revelação, olha o dom, língua, interpretação, olha o dom de língua
dom de interpretação, que é equivalente à profecia, e ele diz, tem interpretação? Os dois equivalem à profecia. Faça-se tudo isso para a edificação da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o segundo ponto, edificando-se a si mesmo, edificando os outros e os não crentes. Paulo, ele discorre tudo isso, mostrando como deve ser o culto pentecostal, como deve ser o culto, a manifestação dos dons na igreja. Todos devem ser edificados, bendito seja o nome do Senhor. Terceiro ponto, irmãos. Tenho pouco tempo. Edificar todo o corpo de Cristo. Subtópico 1. Os dons na igreja têm duas finalidades. Olha só. A essência do dom. A essência do dom. É o que, irmãos? Como é que está escrito aí? É o amor. A leitura que foi feita nesta noite para a base, uma das leituras para a base desse culto está em 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Numa linguagem bem nordestina, se eu falar em língua estranha, mas não tiver amor, eu só faço zoada. O sino, o metal, você não entende a pancada que quando bate nele. Ele sai um som que você não entende, só faz zoada. Aí ele continua, ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Se você olhar, irmãos, nós não temos tempo para discorrer o capítulo 13, mas é um capítulo bem interessante. Porque aqui Paulo, ele personifica esse substantivo. Ele personifica o amor. E o que é personificar o amor? Se você substituir algumas palavras ali, o amor por você, por o seu nome, você vai entender se você tem ou não amor em sua vida. Olha só. Acompanhe comigo, por gentileza. Verso 4. O amor é sofredor. Você se pergunta, eu sou sofredor? Sofredor aqui é paciente, uma outra linguagem. É benigno. Eu sou benigno? O amor não é invejoso. Aí eu me pergunto, eu sou invejoso? O amor não se trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Se eu trocar aqui o substantivo amor pelo meu nome, eu vou estar me questionando se eu sou desse jeito. Se eu passar no crivo de 1 Coríntios 13, realmente eu tenho amor na minha vida. Se eu ficar pendente em algum critério desse aqui, está me faltando alguma coisa. Aí você pode se encaixar na instrução de Paulo aos Coríntios. Eu sou carnal ou espiritual? E aí? Como ficamos, irmão? Misericórdia. Vamos para frente aqui que o negócio... Deixa o pastor pegar nesse ponto aí que é... Olha só, a essência é o amor. Mas também tem um propósito. E nós já adiantamos aqui no tópico passado, né, no tópico 2. O propósito é edificar o corpo de Cristo. É interessante em Efésios capítulo 4, versículo 11, que fala dos dons, principalmente os ministeriais, mas eu gostaria de fazer a citação a partir do versículo 8, onde Paulo diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Estamos falando de dons. Deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que antes havia descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus. E ele mesmo deu uns, olha os dons que ele deu. Deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Finalidade, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Segunda finalidade, até que todos chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Irmãos, eu tremo todas as vezes que
que eu leio esse texto. Porque eu aprendi, logo no início da fé, que a nossa perfeição vai ser no céu. Sim ou não? Enquanto existir humanidade aqui na terra, a igreja vai estar sujeita à falha. Igreja humanamente falando. Mas o propósito dos dons, que Paulo ele descreve lá em Efésios 4:11, os dons ministeriais, que é para instruir a igreja, é o primeiro propósito, tem um segundo, até que todos cheguemos a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E Paulo não está falando isso aqui na vida futura, ele está falando na vida presente. Ele não está falando na eternidade, ele está falando na perene, na vida perene aqui na terra. O propósito de Deus para o uso dos dons na igreja, ser administrado, é para que nós encontremos ou atinjamos a varonilidade perfeita, como Cristo foi perfeito. E pode isso, pregador? Pode. Onde é que está escrito na Bíblia? Vou lhe mostrar 2 casos. Gênesis 5. Enoque andou, depois de 65 anos, 300 anos com Deus. Diz o texto, ele não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Varonidade perfeita. Segundo caso, vou lhe mostrar na Bíblia. Segundo Reis, capítulo 2, Elias foi arrebatado por um carro de fogo com cavaleiros de fogo. E ele apareceu aonde? Lá no Monte da Transfiguração, Mateus capítulo 17, junto com Moisés. Quando Cristo se transfigurou, estava Elias lá. O propósito de Deus em dar, por isso que é dom. Dom é uma dádiva, um presente. Não é comprado, não é conquistado, não é por mérito humano. É uma dádiva, um presente. Se é presente, tem um doador, é Deus. Doador e tem um recebedor, ou alguém que recebe, a igreja. Então é de Deus para o seu povo. De Deus para a igreja, o dom. Aí o que caracteriza o cristão? No fruto. O Espírito Santo vai ajudar você a desenvolver o fruto. E o fruto é você que tem que desenvolver e mostrar para Deus. O dom, aprendemos que é de Deus para a igreja, mas o fruto é da igreja para Deus. E a chave do fruto se inicia no amor. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor. Primeiro, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ele conclui, contra estas coisas não há lei. Bendito seja o nome do Senhor. Concluindo, irmãos. Os dons na igreja, a essência é o amor, proposta é a edificação do corpo de Cristo. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Aqui Paulo ele usa uma linguagem metafórica de 3 coisas, irmãos. Primeiro, do edifício, do arquiteto, que é aquele que projeta e gerencia a construção. E o fundamento, o alicerce desse edifício. O edifício é a igreja, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Os arquitetos são aqueles que trabalham na igreja, trabalham para edificar o corpo de Cristo. Eu e você, crente. Sou eu e você, irmão. Dá para dar um glória a Deus? Você também trabalha para a igreja. Paulo aqui, ele especifica o tipo de trabalho como ministros. Aquele que foi chamado para ajudar a construir a igreja. Gerenciar, administrar. É o que Pedro vai dizer na primeira carta, capítulo 4, versículo 10. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Cristo seja glorificado. E o fundamento? Paulo diz, ninguém pode pôr outro fundamento. 1 Coríntios 3:11. Ninguém pode pôr outro fundamento, já está posto. Cristo ele foi posto como fundamento, irmão, da igreja, pelos apóstolos. E Efésios ele vai acrescentar pelos profetas. Eu não vou entrar na discussão que seria apóstolos e profeta, mas vamos ficar com a interpretação das Escrituras Sagradas, Antigo e Novo Testamento. Paulo, ele aqui, ele faz uma instrução para dizer, o fundamento está posto, que é Jesus Cristo.
Jesus Cristo era o tema central do Antigo Testamento. Não é diferente no Novo Testamento. No Antigo Testamento era visto como sombra. No Novo Testamento como uma realidade. A imagem perfeita. Ninguém pode pôr outro fundamento, o qual já está posto, e é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício, olha a qualidade do material da vida espiritual do cristão. Edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. A obra de cada um se manifestará, na verdade o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém naquele dia se manifestar, Deus ele vai provar. E o fogo, se ele consumir a obra de alguém, madeira, feno e palha, combustíveis, vai se deteriorar. Mas não se preocupe não. Mesmo a obra que você trabalha aqui, se desfizer, Paulo garante uma coisa, todavia o tal será salvo. Porque obra não salva ninguém, irmão. Quem salva é a graça de Deus. É Jesus que é o Salvador. Dom não leva ninguém para o céu, irmão. Dom, quem leva é o fruto, desenvolver o fruto, a vida espiritual. Mas trabalhe. Quem sabe a sua obra vai ser de metais preciosos, ouro, pedras preciosas. Quem sabe a sua vida espiritual está sendo edificada na base, no alicerce, como pedras preciosas diante de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E para finalizar, os despenseiros como administradores, como já citei, ele tem por finalidade administrar as coisas de Deus e alimentar o corpo de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Ficamos por aqui, do tempo que o co-pastor me deu, viu, pastor? Ainda tem 5 minutos. Irmão, se alguém tiver alguma dúvida, alguém tem alguma dúvida a esse respeito? Tentei ser o mais breve e objetivo possível. Fiz um esboço para vocês acompanharem aqui o raciocínio. Nós somos chamados por Deus, recebemos algum dom para ser útil na sua obra. E essa utilidade inclui, irmãos, a edificação do corpo de Cristo, a igreja. Faça alguma coisa, cristão. Se movimente na obra do Senhor. Faça alguma coisa para Jesus enquanto nós temos vida. Bendito seja o nome do Senhor.